começar. Olá, pessoal, muito boa noite para vocês, ou bom início de noite, né? É um privilégio estar hoje aqui conversando com vocês, né? Agradeço a presença. A gente está vivendo um momento muito complicado no país, né? No mundo, né? E por consequência também nas nossas vidas. Então é importante aí que nos mantenhamos em contato, né? Espera aí. Importante que nos mantenhamos aí em contato e, sobretudo, pensando, né, o mundo que temos e o mundo que queremos. Então, essa roda de conversa da revista Desassossegos, como meio de promoção do saber crítico na comunidade escolar, né, faz parte do SINAVE, que é o primeiro simpósio nacional virtual do IFPR, promovido aí pelo IFPR de Telemaco Borba. Então, só antes de começar, eu gostaria de dar um recado, né, um aviso, que quem não se inscreveu e tem interesse no certificado, então é só acessar o link aí na descrição do vídeo e colocar lá as informações, tranquilo? Então, assim, a revista Desassossegos, pessoal, é um projeto de extensão realizado aí no âmbito do Instituto Federal e já conta aí com 4 volumes publicados. Então, para vocês conhecerem, essa é a capa do nosso último volume. Vocês devem ter lá visto na entrada aí. Em linhas gerais, né, o projeto da revista é trazer aí conteúdos discutidos pela academia, mas de uma forma mais palatável, né, acessível aos nossos estudantes e à comunidade escolar. Então, por entendermos aí que as pessoas, em geral, estão distantes do discurso acadêmico e muito próximas de textos aí sem fundamento nas redes sociais, então, nossa proposta é oferecer um conteúdo de qualidade, num formato mais acessível. O nome vem do livro do Desassossego, desse ser humano aqui, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escreve esse livro aí, num heterônimo de um sujeito chamado Bernardo Soares, que expõe aí, ou discute aí os absurdos da vida. É como aforismos, você abre o livro em qualquer lugar, e em qualquer lugar vai ter lá uma semente de sabedoria, digamos assim. A Desassossegos é composta por 3 organizadores. Então, o professor José Aparício da Silva, que é professor do Instituto Federal em Pinhais, né, mestre aí pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Dá um oi para nós aí, Aparício. Ele é educado assim mesmo, é o jeitinho dele. E o professor Maico Delavi, né? E o professor Maico Delavi, que é professor da rede pública em Curitiba, né, professor de filosofia, e está terminando aí o seu mestrado em filosofia e educação, né? Dá um oi para nós, hein, Mike? Seja educado. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho. Então é isso aí. A nossa fala, pessoal, vai ser dividida em 3 partes, né? Então, o professor Aparício vai falar sobre discurso competente, vai historicizar um pouco esse conceito. O professor Maico vai discutir sobre leitura crítica, especialmente. E aí eu vou apresentar, ao final, alguns detalhes do nosso projeto editorial que a gente considera relevantes. Então, vale lembrar, né, que se trata de uma roda de conversa. Então, a gente está ansioso aí para debater com vocês, para ver as perguntas que vocês têm, e também os comentários, né, que vai enriquecer o nosso trabalho. E quem não conhece ainda, por acaso, a revista, aproveite, tem aí na descrição do vídeo também o link para a revista, você pode ir acompanhando também ao mesmo tempo. Então, é isso aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, agradeço a presença de vocês. Agora eu passo aí a palavra para o professor Aparício. Ok. Obrigado, Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer um agradecimento aí à comissão organizadora do SINAVE, pela oportunidade que está nos dispondo aí, e também parabenizá-los, né, pelo evento, porque eu tenho acompanhado aí algumas atividades do evento desde segunda-feira, e todas com muita qualidade, assim, então estão de parabéns mesmo pela organização e pela escolha das temáticas aí, ok? A minha fala, eu vou dividir ela em 3 tópicos, tá? E o professor Daniel, eu acredito que ele vai lançar o nome dos tópicos ali na tela,
E ela vai ser uma fala um tanto quanto breve, né? Porque nós temos que dividir o tempo aí com os colegas aí, com o professor Daniel e o professor Maio, tá certo? Então, o meu primeiro tópico eu chamei de alternativa às revistas acadêmicas. E vai mais ou menos nessa ideia do que o professor Daniel estava apresentando para vocês. Então, se vocês olharem a nossa revista ao longo dos 4 volumes, tiverem essa curiosidade de folhá-la lá no ISU, 4 volumes publicados até aqui, vocês vão perceber que a revista Desassossegos apresenta textos escritos por diferentes pessoas, todas elas capacitadas, com conhecimento de assunto, do assunto que estão tratando. Geralmente são pessoas que são pesquisadores, professores, intelectuais de diversas áreas do conhecimento científico e cultural. Porém, o nosso diferencial, como o professor Daniel também já adiantou, é que ela traz uma linguagem bastante acessível ao público em geral. E aí vem um pouco a minha crítica, né? Ao contrário das revistas acadêmicas, essas revistas de qualis A, B, X, Y, Z, que geralmente são lidas apenas pelos seus pares, ou somente pelos seus pares, né? Ou seja, nessas revistas acadêmicas, se escreve para poucos leitores, pois a própria classificação desses periódicos acaba criando uma estratificação. Por isso nós, na revista Desassossegos, não priorizamos a forma academicista de escrita. E isso vocês podem observar na leitura lá, na qual só se citam autores e muitas vezes não se debate além daquilo que já foi dito. Se torna um simples segundo fulano de tal, segundo ciclano de tal, e que é bastante compreensível para aqueles que já estão inseridos no universo acadêmico de pesquisa, que são geralmente estudantes de pós-graduação. Mas, enfim, ao nosso ver, esse tipo de conhecimento não atinge o nosso público, que são os estudantes em geral e, sobretudo, os estudantes de ensino médio, que estão começando uma carreira estudantil e, quiçá, acadêmica, de pós-graduando futuramente. Muito pelo contrário, essas revistas elas acabam por criar uma hierarquia dos saberes. Por isso, a nossa revista, ela se apresenta como uma alternativa, por isso eu chamei o tópico de uma alternativa às revistas acadêmicas. Uma alternativa para se ler temas importantes da atualidade, mas de uma maneira bem mais próxima da realidade. É óbvio que eu, com isso, não estou dizendo que ela é melhor do que as revistas acadêmicas, e também não estou dizendo que esses periódicos qualificados devam deixar de existir. Óbvio que não. Eles têm a sua finalidade, têm o seu propósito, têm o seu público específico. O que queremos aqui, na verdade, é deixar a nossa revista, a Desassossegos, como uma possibilidade a mais para se utilizar em sala de aula, pois defendemos que ela é bastante inteligível aos nossos alunos. Tá certo? Então, esse é o primeiro tópico, é uma apresentação breve, só para continuar com o que o professor Daniel estava falando. E aí eu passo para o meu segundo tópico, que eu quis chamar assim, o discurso competente como uma forma de hierarquização dos saberes. Para começar essa fala, eu vou pedir para o professor Daniel projetar ali, ou escrever, não sei como que faz, uma pequena definição da Marilena Chaui, tirada lá do livro dela chamado Cultura e Democracia, o discurso competente e outras falas. Se o professor Daniel puder projetar lá, eu agradeço, mas em todo caso eu faço a citação para vocês aqui verbalmente. Ela diz assim lá: o discurso competente é aquele que pode ser proferido, ouvido e aceito como verdadeiro ou autorizado. Ponto. É uma definição bastante objetiva. E aí, na minha interpretação dela, eu continuo estudando ela e diz assim: é normal que num mundo como o nosso, que cultua a cientificidade, surgem a todo instante questionamentos ao discurso científico, porque ela está sempre em disputa, ou seja, o discurso competente está sempre em disputa. E segundo ela, Marilena Chaui, isso não é paradoxal e nem contraditório, pois os discursos construídos devem ser mesmo questionados. Perceba que nessa definição direta que ela faz, bastante objetiva, ela usa os termos verdadeiro ou autorizado. Ao meu ver, está implícito a questão contextual do discurso competente. Isso quer dizer que há sempre outros discursos em andamento, que estão divergindo, inquirindo ou mesmo fazendo interdições dessa competência estabelecida. E, por vezes, pode até ser superado, desde que não sejam, é óbvio, terraplanistas ou negacionistas do tipo ditadura nunca existiu, coronavírus é uma invenção da China, e outros absurdos que ouvimos por aí, né, que a gente está até um pouco cansado disso. Mas, fora isso, essas interdições sobre os discursos competentes são bastante importantes. E por que são importantes? Para não cairmos naquilo que defendia o positivismo, por exemplo, no século XIX e século XX, início do século XX,
que validava e autorizava apenas o conhecimento com carimbo da ciência, e isto tinha um caráter de verdade absoluta. Ou seja, o conhecimento científico, nesse contexto, tinha um pedestal com CC maiúsculo e dourado. E aqui me ocorreu uma música do Raul Seixas, chamada Todo Mundo Explica, no trecho em que ele satiriza a ciência dizendo, ele faz uma brincadeira com aquela música O que é que a Baiana tem, e ele diz assim, o que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. O que mais que a ciência tem? Borracha para depois apagar. Ou seja, nessa pequena citação, dá para perceber que a ciência está sempre se renovando, conhecimento sobre conhecimento. Então, ela não é uma verdade estática, e muito menos absoluta. Então, nesse meu segundo tópico, trata dessa ideia de existir um discurso competente, como de fato existe. E como vocês já perceberam, esse tema é por demais complexo. Eu não vou aqui me aprofundar, teoricamente, nesse tema, nem tenho competência para isso, mas quero levantar algumas reflexões. A primeira delas é que a complexidade se dá porque, por um lado, nós temos sim que reconhecer que determinados conhecimentos específicos têm de ser legitimados. Um exemplo bem simples disso que eu dou, e sempre dou esse mesmo exemplo, é até meio bobo, mas é interessante, se dá da seguinte forma. Veja, se eu tenho um problema de vazamento de água em casa, é óbvio que eu devo contratar uma pessoa com o saber necessário para esse fim. Geralmente um encanador, de preferência. E legitimar o seu conhecimento técnico sobre esse assunto, sobre o assunto que ele está tratando. Da mesma forma, se eu tenho um problema no coração, eu não vou procurar um ortopedista. E vice-versa. Se eu tenho um problema no pé, eu não vou procurar um cardiologista. E por aí vai. Sendo assim, o professor deve também legitimar-se em sala de aula pelo seu conhecimento específico. Porém, aí entra um problema. E esse problema se dá que, muitas vezes, a formação e o conhecimento teórico dos professores não condizem com a prática em sala de aula e se torna inatingível aos estudantes. Muitos de nós, professores, aí eu me coloco enquanto crítica também, autocrítica, possuímos amplo conhecimento em nossa área, somos pesquisadores, estudiosos de determinados assuntos, mas em sala de aula não conseguimos chegar até o mundo do nosso aluno. E por que não mudamos? Por que não descemos dos nossos títulos e tentamos nos aproximar mais da compreensão por parte deles? E essa questão que eu levantei aqui, por que não mudamos, por que não descemos até o mundo deles, merece uma citação do Paulo Freire, quando diz, se o professor Daniel puder projetar depois a citação lá, eu agradeço. Paulo Freire diz assim, abre aspas, de nada adianta o discurso competente se a ação pedagógica é impermeável à mudança. E aí, num outro trecho, uma outra citação dele, fecha aspas, em mudança, ele diz o seguinte, abre aspas de novo, de nada serve a não ser para irritar o educando e desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade, mas impor ao educando a vontade do arrogante do mestre. Quer dizer com isso que a valorização docente se dá quando você tem uma harmonia entre a teoria e a prática pedagógica. Por outro lado, há de se tomar cuidado quando o postulado no discurso competente se torna uma forma de hierarquização ou estratificação social, pois sabemos que o conhecimento é uma forma do poder, e, para tanto, alguns grupos dominantes tendem a utilizar-se dele para manter um determinado status quo. Basta vocês observarem como algumas áreas de formação criam uma postura de linguagem e comportamento que parece estar sobre as outras, como se alguns saberes fossem mais importantes que outros. Aqui faço uma provocação, e vou deixar essa provocação no ar, e se vocês quiserem, a gente discute depois da fala dos outros meninos. Porque o discurso do médico, do advogado, do juiz, dos engenheiros, entre outros profissionais, são legítimos e legitimados, e o dos professores e professoras não. Em que momento histórico deixamos-nos ser dubitáveis? Afinal, somos questionados e colocados em dúvida na nossa metodologia de ensino e de avaliação, pelos pais e mães dos nossos alunos, pela gestão escolar, que nem sempre é tão competente o suficiente para isso, pelos próprios alunos, que muitas vezes pensam saber mais do que nós. E aqui tem até uma história curiosa. Alguns anos atrás, eu estava numa reunião de pais, e tinha um colega meu, um professor do meu lado, ali atendendo alguns pais, e um professor absolutamente competente, um profissional que eu gostava bastante, assim, da metodologia de ensino dele. E aí a preocupação do pai ali era ensinar para esse professor como que ele deveria dar aula para o filho dele. E eu achei bastante irônica aquela situação, né? Porque a preocupação dele não era
entender por que o aluno, filho dele, no caso, o aluno não estava aprendendo, mas sim ele queria ensinar ao professor como ele devia lecionar. E ele não tinha formação pedagógica alguma, ele tinha outra profissão lá que eu não vou nem lembrar qual era agora, mas não tinha nada a ver com educação. Tá certo? Então fica essa provocação no ar aí. E para finalizar, o meu tópico 3, ele vai chamar-se o papel da história. Tá? Então eu chamei esse último tópico de papel da história. Então o conhecimento é uma forma de libertação, ponto. Mas logo acima, eu mencionei, né, logo um pouco antes, eu mencionei que o conhecimento é uma forma de poder. E claro, de fato, mas também uma forma de libertação. Por isso, talvez, as instituições criem, e sobretudo o Estado, criem historicamente tantas barreiras para a obtenção desse tal conhecimento. E como que eles fazem isso? Fazem o tempo inteiro, seja dificultando o acesso para as classes mais populares, como com vestibulares concorridos e meritocratas, por exemplo, ou dificultando a saída dos estudantes nas graduações, estabelecendo um limite, que às vezes é quase impossível de se atingir com provas, notas e outros instrumentos de poder utilizados pelos professores doutores de seus saberes. Isso sem mencionar que, ao longo da história, o estudo, o acesso à informação e ao conhecimento já foram proibidos para determinados grupos sociais e por muito tempo. Né? Poderia citar inúmeras minorias aí que ficaram sem acesso ao estudo ao longo da história. O Norbert Elias, em seu livro Processo Civilizador... Desculpa aí, mas travou. Ao fazer a história dos costumes, ele percebe que a elite, ao estabelecer uma distinção de qual costume é civilizado e qual é ogro, ou seja, não civilizado, essa mesma elite se coloca como detentora do primeiro status, ou seja, a elite pensando: se nós somos civilizados por nos comportarmos dessa forma, logo quem não é assim é selvagem, tosco, rude, caipira, caboclo, maloqueiro, favelado, entre outros adjetivos que vocês conhecem, certamente conhecem muito bem, e que muitas vezes soam propositadamente de forma pejorativa. Para continuar, dentro dessa reflexão, queria fazer uma citação do Norbert Elias, que o Daniel, por gentileza, vai ler para nós essa citação, que é um pouco mais longa. Ok, professor Daniel? Está com um pouco de delay na fala. Então, o professor Daniel, acho que não me ouviu lá, não sei. Eu não ouvi, cara. Opa, vai lá então, Daniel. Desculpa aí, cara, caiu a conexão aqui. Tudo bem. E eu pensei que tinha caído para todo mundo. Não. Me perdoe. O que eu tenho que fazer? Na primeira citação do Norbert Elias, lá, por gentileza, se você puder ler para mim. Na primeira citação do Norbert Elias. Alguém que não pode. Está sem áudio, Daniel. Daniel caiu, pelo jeito. Pessoal, estão dando continuidade aqui? Eu vou... O Daniel projetou a citação agora lá, ok? Diga lá, Paris. Pois não. O que está faltando? Só você ler, por favor. Sou eu que tenho que ler, beleza. Alguém que não pode mostrar-se de acordo com o seu nível perde o respeito da sociedade. Permanece atrás de seus concorrentes numa disputa incessante por status e prestígio, correndo o risco de ficar arruinado e de ter de abandonar a esfera de convivência do grupo de pessoas de seu nível e status.
Muito obrigado, professor. Então, nóis. pessoal, veja que essa primeira citação aí do Norbert Elias, desse livro Processo Civilizador, que é uma história dos costumes, o subtítulo, que é bastante interessante. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer, então, que essa sociedade de corte, que é onde ele está situando a sua pesquisa, a sua história, a sociedade de corte tinha que necessariamente observar os seus modos. E esses modos, né? Esses modos tinham que ser refinados. Refinados no ser, no agir. A linguagem tinha que ser rebuscada, as vestimentas luxuosas, pois isso os distinguia, os tornava diferentes das classes socialmente inferiores, né? E aí continua, uma outra citação que o professor Daniel vai projetar lá, mas eu mesmo leio aqui. Ele diz assim lá, deixa eu localizar. Ele diz assim lá, as pessoas que podiam exibir seu status, enquanto observavam também as sutilezas do intercâmbio social, definindo assim sua revelação exata com todos acima e abaixo, através da maneira de cumprimentar e de escolher as palavras. Pessoas de distinção que dominavam a civilidade. Ou seja, apresentar-se dessa forma queria dizer que você não pertencia àquele grupo inferior. Mas apresentar-se de uma maneira mais sofisticada ainda, você poderia almejar uma elite acima de você. Então, ele está escrevendo lá num contexto em que a sociedade de corte, a burguesia quer se diferenciar das classes populares e se aproximar da elite, né? Percebe-se que nessa sociedade de corte era nítido, portanto, segundo Norbert Elias, a distinção de classe, ou a distinção de status. E isso se dava pelo viés do comportamento. Eu queria aqui fazer uma nova provocação com vocês, e queria que vocês pensassem e observassem, né, mentalmente, como isso ainda está presente em nossa sociedade. Como muito ainda se julga de uma pessoa pela maneira dela falar, pela maneira dela vestir-se, pela maneira dela comportar-se. Né? Percebam isso, fica uma provocação no ar aí. Mas por que nos é importante saber disso? Né? Por que eu estou falando disso, afinal de contas? Né? Eu estou falando disso porque aí entra o conhecimento histórico. Não só histórico, né? Sobretudo conhecimento histórico e sociológico. Conhecer, ter informação a esses processos históricos, sobre esses processos históricos, para saber que aquilo que encaramos como natural, inevitável, bom ou verdadeiro, pode não ser bem assim. Talvez alguém, alguma instituição tenha colocado isso para a gente. Isso quer dizer, os modos como a vida social se organizam são muito arbitrários, são fortemente influenciados por processos históricos e instituições históricas. Por isso esse tipo de saber é necessário. Por que ele é necessário? E aqui eu faço uma nova citação do Norbert Elias, quando ele está dizendo lá, mas eu vou colocar só 3 pontinhas aqui, ele está dizendo assim, o estudo da sociologia e da história é importante para, abre aspas, alargar nossa compreensão dos processos humanos e sociais e adquirir uma base crescente de conhecimento mais sólido acerca desses processos. Ou seja, quem conhece os processos históricos e sociais não se deixa ser enganado. Por isso, e para finalizar a minha fala e passar para os meus colegas, eu acredito e defendo que um dos principais objetivos do estudo da história, puxando aí para a minha área de conhecimento, um dos principais objetivos do estudo da história é desnaturalizar o mundo. Eu sei que não somos só nós que fazemos isso, né? A sociologia, a literatura, a geografia, a filosofia também faz isso. Mas, para mim, um dos principais objetivos do estudo da história é desnaturalizar o mundo. E, para isso, é necessário questionar a ordem estabelecida. Não tem outra forma. É necessário questionar a ordem estabelecida a todo instante. Ou seja, é necessário desassossegar-se. Muito obrigado. Passo a palavra para o Maico. Só antes de passar a palavra para o Maico aí, Aparício, gostaria de fazer uma provocaçãozinha, né? A tua fala me lembrou do Carl Sagan, aquele físico americano, né? Num livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele diz que a ciência não é a única forma de ler o mundo, só é a melhor delas. Né? Só é a melhor delas. Às vezes. É a melhor delas. Né? Mas, sim, às vezes. Mas é o que a gente tem ainda, né? Um discurso que a gente tem que pode ser questionado, que pode ser revisto, que pode ser debatido, né? E que ele não é a verdade total, né? A despeito de algumas áreas, muitas vezes, se colocarem como verdade total. E aí, nesse sentido, um outro elemento que você mencionou aí, que é importante, é a gente pensar que a ciência precisa ser diversa, né? Precisa ser múltipla,
para que as áreas não se hierarquizem de uma maneira que não dialoguem com as outras. Se a gente pensar nas evoluções da biomedicina, né, a gente tem que pensar nas implicações éticas dessa situação, né, por exemplo, e aí a gente vai precisar da filosofia, vai precisar da história, das ciências sociais e tudo mais. É sempre um fazer, né, um saber sempre se fazendo. Então, vamos passar... sozinho, né? O saber não se faz sozinho, se faz em grupo, faz de forma coletiva, né? Isso, tá certíssimo. Isso aí. Então, vou passar aí a fala para o professor Maico.